Aqui estamos outra vez para espalhar alegria pelo povo português que nos ouve dia a dia. Em 1959, Portugal ainda para ouvir Os Companheiros da Alegria. O programa está no ar desde 1951. Estreou em agosto desse ano ao vivo, no Cinema Carlos Alberto, no Porto, a acompanhar a volta a Portugal em bicicleta. Ideia original do popular ator e locutor Igrejas Caeiro, que apresenta ao lado da mulher a também atriz Irene Velez, Os Companheiros da Alegria, é o clássico programa de variedades. Conta o radialista Aurélio Carlos Moreira. O chamado programa rádio publicitário, que era um programa de contacto com o público, um programa, digamos, para distrair, recreativo, para lançar gente nova. Na primeira edição, Os Companheiros da Alegria apresentaram um espetáculo em cada etapa da volta. No final, o vencedor do concurso de talentos, que chegou a lançar nomes como Trio Odmira, teve direito a prémio. Uma semana de férias com tudo pago em Vila do Conde. Com a história, os prémios que vê aqui, se tiver boa memória, serão todos para si. Igrejas Caeiro era inundado de pedidos de ouvintes de todo o país, ilhas incluídas. Queriam ver ao vivo e a cores Os Companheiros da Alegria. Até ao dia em que o programa deixou de ter público por ordem da ditadura. Tudo por causa de um comentário que o apresentador fez numa entrevista a elogiar o líder indiano Nehru, numa altura em que Portugal já estava em conflito com a Índia por causa de Goa, Damão e Diu. A partir de 1954, Os Companheiros da Alegria passam a ser feitos em estúdio. Justamente nos estúdios da APA, a agência de publicidade artística onde Luís Filipe Costa, o primo de Gavroche, trabalha. E quem é que o transmite? Nada menos que o Rádio Clube Português, todos os dias da semana, às 10 da noite. Mas naquela quarta-feira de setembro de 1959, o plano é outro. O programa mais ouvido do país vai ser interrompido a meio. No lugar dele, irá para o ar a primeira e única emissão da subversiva Operação Papagaio. Apesar da divisão no grupo, o plano vai mesmo para a frente. António José Forte, que queria adiar a operação, aceita os argumentos de Gavroche. Mas com o poeta Manuel de Castro, o caso é diferente. Se não o deixam ficar com a pistola durante a fuga, recusa-se a participar. Já devolveu a arma que tinha levado para casa uns dias antes. Pior, também diz que já não quer ter nada a ver com a organização. A pouco mais de 24 horas do assalto ao Rádio Clube Português, são forçados a voltar a recrutar. Maria Eduarda encarrega-se de arranjar pelo menos mais 2 operacionais. Diz que os militares presos na trafaria têm contactos. Enquanto espera, Gavroche decide-lhes os nomes de código. Não sabe quem serão, nem sequer se vão mesmo chegar a juntar-se ao grupo. Mas pseudónimos já têm. Um vai ser o José, o outro o Francisco. É um risco, mas tem mesmo de ser. Estes homens, que Gavroche nem sequer conhece, vão entrar para o grupo, no próprio dia da operação. Esta é a Operação Papagaio, uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Episódio 5. O dia da operação. Esta é uma história real e é o conhecimento da história que guia a Onda em direção a um futuro melhor. Nesta viagem, os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Vamos continuar este percurso juntos, porque a Onda tem muito para contar, mas também tem muita vontade de ouvir.
São 2 da tarde de uma quarta-feira de setembro de 1959. A quarta-feira da Operação Papagaio. Benjamin Marques está parado à porta do posto da Cruz Vermelha da Praça do Comércio. Entre as pessoas que vão passando, tenta descobrir José e Francisco, os homens que Maria Eduarda disse a Gavroche que iam estar ali à espera àquela hora. Ao fim de alguns minutos, Benjamin avista um homem com um adesivo no queixo. Aproxima-se e arrisca a senha combinada. Então, cortou-se? Bingo! Mais uma vez o código do pense rápido volta a funcionar. O mesmo que já tinha facilitado a vida à Maria Eduarda no dia em que procurou Gavroche pela primeira vez no armazém de perfumes do pai. Em frente a Benjamin estão José e Francisco, os homens que Maria Eduarda chamou à última hora para Papagaio, prontos para entrar em ação. O pintor explica-lhes que posição vão ocupar no assalto, mas poupa nos detalhes. Nunca se sabe se vão mesmo aparecer, e se há coisa que as milícias de ação popular não precisam é de mais pessoas nas ruas, a par do plano, prontas para falar de mais. Combinam voltar a encontrar-se às 7 da tarde, à porta da igreja de São Nicolau, uns metros mais acima. Depois de lhes dar as instruções, Benjamin segue para o armazém do pai de Gavroche. Mas o entusiasmo desaparece assim que lá chega. Gavroche está com má cara. Artílio acabou de telefonar. Até há uma boa notícia. Tanto o serralheiro como os 2 operacionais do grupo dele continuam a bordo. Mas há uma notícia péssima. O carro que tinham dado como garantido desde o início, afinal não vai estar disponível. E Artílio já avisou que não tem como arranjar alternativa. Faltam menos de 8 horas para a Operação Papagaio e há 11 homens prontos para avançar. Resta saber como vão conseguir chegar à parede. Depois de falhar com os homens, Artílio Batista falhou também com o carro. Luís Filipe Costa, que na noite da operação iria abrir a porta da rádio, nunca o perdoou. Milhares de panfletos assinados por uma organização clandestina denominada Resistência Combatente foram lançados no centro de Atenas. O histórico locutor morreu em julho de 2020. A última vez que falou publicamente sobre o assunto foi em 2012, numa entrevista que deu à jornalista Joana Stichini Vilela, autora do livro LX60. Falaram do cisentismo de Lisboa, da inauguração do Snack Bar Galeta em 1966 e do bordel da famosa Madame Blanche, descrita por Luís Filipe Costa como uma senhora de farto seio, com uma grande autoridade sobre as meninas e sobre os homens, que eram obrigados a fazer o comércio, não podiam ficar só por lá a fazer sala. Mas, sobretudo, falaram da Operação Papagaio, e o locutor voltou a apontar o dedo a Artílio Batista. O registro sonoro da conversa perdeu-se, entretanto, no disco de um computador impossível de recuperar. Mas a transcrição da entrevista não. Na noite da Operação Papagaio, Luís Filipe Costa encontra-se, como sempre, no Rádio Clube Português, na parede. No edifício estão apenas um locutor e um técnico. Acham que o funcionário da APA está ali, como todos os dias, para garantir que não há problemas com a bobina do programa Os Companheiros da Alegria. Não suspeitam que desta vez, Luís Filipe Costa pretende fazer exatamente o contrário. Os estúdios são na cave, completamente isolados. Se tudo correr como previsto, o telefone há de tocar pouco depois das 10. O Luís Filipe vai atender e dizer que a Costa está livre e a operação pode avançar. Quando os operacionais irromperem por ali adentro, também ele vai ser amarrado a um canto, juntamente com o locutor e o técnico, para que não passe pela cabeça de ninguém que está envolvido no ataque. A ação deverá ser rápida, apenas o tempo necessário para tirar a bobina com o programa de Igrejas Caeiro e pôr a tocar a mensagem revolucionária. Antes de fugirem, os operacionais ainda hão de espalhar uma série de papéis pelo edifício. Há uma bomba ligada à máquina. Não pise, que a partir daqui há minas. Mas claro que esta parte é uma manobra de diversão. Se tinha sido tão difícil conseguirem balas que coubessem nas armas velhas que arranjaram, o que seria os surrealistas terem conseguido explosivos de guerra?
O objetivo era só despistar as autoridades e deixar a bobina rodar o máximo tempo possível. Como disse Luís Filipe Costa à jornalista Joana Stichini Vilela, ele e Gavroche tinham 4 anos de diferença. Luís era mais novo e teve sempre no primo Gavroche uma espécie de herói. Foi à boleia dele que se aventurou pela primeira vez nos cafés da cidade e conheceu artistas intelectuais. E foi com ele que bebeu as primeiras aguardentes, ainda muito antes de ter idade para consumir álcool. Bárbara e João Francisco, os filhos de Gavroche, recordam a proximidade entre os dois e revelam que alguns anos depois da Papagaio, quando o pai saiu de Portugal, Luís Filipe Costa foi o único que se manteve em contacto com ele. Sim, eles eram muito chegados, sim. Segundo a minha mãe, da família toda, dos primos, o mais chegado a ele era o aliás, era ele, sobretudo depois na fase do desaparecimento dele, que nos transmitia a informação, nunca vinha de outra pessoa. Quando Gavroche contou que tinha um plano e que ele tinha de entrar porque era a peça-chave, Luís Filipe Costa nem hesitou. Disse imediatamente sim ao primo herói. O meu papel era informar das condições, amansar os gajos e, se fizesse a investigação, baralhar, dizendo um era loiro e não havia nenhum loiro. Revelou o locutor à autora do livro LX60. Na verdade, a investigação até chegou a ser feita, mais de 6 meses depois, da noite desta quarta-feira de setembro de 1959. Luís Filipe Costa é que nunca foi chamado à PIDE para prestar declarações. Nos interrogatórios de que viria a ser alvo, Gavroche falou do primo. Explicou aos agentes que Luís Filipe Costa alinhou no plano da Operação Papagaio, mas que disse desde o início que não queria ter nada a ver com a organização. Talvez por isso a polícia política nem se deu ao trabalho de o ouvir. É que, como vamos perceber, naquela noite, o primo de Gavroche acabou por não fazer absolutamente nada. A Operação Papagaio está condenada a ser um fiasco. Mas não é por causa dos homens arregimentados à última hora por Maria Eduarda. José e Francisco não falham. Às 7 da tarde estão em frente à igreja no cruzamento da Rua da Prata com a Rua da Vitória. De lá seguem com Gavroche e Benjamin para o Café Estrela de Ouro, onde o cabecilha do plano lhes passa 2 pistolas para as mãos e lhes diz que precisam urgentemente de arranjar um carro. Um deles tem carta de condução. A partir do telefone do café, liga para vários contactos, mas também não consegue resolver o problema. Mesmo assim, Gavroche não dá nada como perdido. O pifarista já conseguiu alugar um Volkswagen, com autorrádio e tudo, para poderem ouvir a proclamação durante a fuga. Não poderá ser assim tão difícil arranjar outro. Com toda a tranquilidade do mundo, voltam a separar-se. Gavroche vai até à APA buscar a bobina revolucionária. E os outros 3 vão num instante a casa. Não é por terem uma revolução para fazer, vão ficar sem jantar. Às 9 da noite, os 11 operacionais estão no ponto de encontro combinado, o parque de estacionamento que fica mesmo no início da Avenida 24 de Julho. É aí que vão deparar-se com a dura realidade que Gavroche se tinha recusado a encarar. É impossível alugar um carro àquela hora da noite. E sem mais um carro, não pode haver operação. Gavroche não vai participar no assalto por morar mesmo ao lado do Rádio Clube Português e correr o risco de ser reconhecido. Tem apenas a função de entregar a bobina aos operacionais. Está à espera no Café Royal quando vê um dos homens de Maria Eduarda aproximar-se. É ele que comunica a Gavroche que, por não terem conseguido arranjar um segundo automóvel, a Papagaio já não vai acontecer naquela noite. Entrega-lhe a arma que tinha recebido horas antes e despede-se. Gavroche esconde a arma na pasta onde tinha guardado a bobina pronta a emitir, sai do café e atravessa a Avenida 24 de Julho, onde encontra os restantes operacionais. Estão no sítio combinado à hora combinada, mas não têm como ir dali para a parede. Nesse instante, Gavroche desiste. Passa a pasta com as armas e a bobina Benjamin Marques, esquece as cautelas e fala em voz bem alta, antes de se pôr a caminho da estação de comboios do Cais do Sodré. Epá, vocês façam o que entenderem. Eu vou para casa.
Só alguns dias depois, Gavroche saberá o que acabou mesmo por acontecer naquela noite. Benjamin Marques, António Barão e o pifarista meteram-se no Volkswagen e fizeram o caminho até ao Café São Jorge, em Carcavelos. Júnior, o homem que o pintor tinha conseguido aliciar para o grupo apenas 2 dias antes e cuja noiva andou a falar demais, não estava lá. Benjamin pediu a um dos funcionários do café para fazer uma chamada e discou o número do Rádio Clube Português como combinado. Quando Luís Filipe Costa atendeu o telefone, o pintor limitou-se a dizer-lhe que o assalto não ia acontecer. Regressaram ao carro, com o pifarista ao volante, e foram ter com Maria Eduarda. Nessa altura, ela ainda não tinha como saber que a operação tinha sido cancelada e continuava no local planeado à espera das armas. Alice, nome de código da mulher de João Jacques Marques Valente, ficou com as pistolas e com a bobine que deveriam ter sido usadas na operação. Sem mais nada de interessante para fazer, e já que estavam ali ao lado, Benjamin Marques, António Barão e o pifarista resolveram passar mesmo assim à porta do Rádio Clube Português. E foi justamente deste passeio noturno que nasceu um dos mitos da Operação Papagaio. Recorda-se do jogo de hóquei que na versão do escritor Carlos Loures tinha posto os operacionais em fuga e que na versão de Luís Pacheco tinha dado origem a um adiamento do golpe? Quando chegaram à rua do Rádio Clube, os 3 operacionais encontraram de facto um jogo de hóquei em patins a decorrer e uma multidão de gente a assistir, o que seria um enorme problema caso a Operação Papagaio tivesse avançado como planeado. Nas semanas seguintes, Gavroche ainda pensou em marcar uma nova data para o assalto ao Rádio Clube Português. Mas a cada dia que passava, o fracasso daquele plano louco para derrubar Salazar tornava-se mais evidente. Até para Gavroche. Já não havia dúvida. A Operação Papagaio estava morta. O plano estava condenado desde o início, como explica o investigador Nuno Estevão Ferreira. O êxito da operação, com 11, muito provavelmente não seria muito grande. Ir buscar artistas, anarcas, etc. Estamos a falar de facilidade de mobilização, mas também depois da inabilidade, ou da maior inabilidade em lidar com a própria conspiração. Portanto, em executar o próprio plano que pudesse existir. Portanto, não era crível que 11 indivíduos pudessem levar a cabo o derrubo do regime. Depois do fracasso da operação, Gavroche vê o grupo desagregar-se. O pifarista é o primeiro a abandonar a organização. Faz saber que vai afastar-se totalmente da vida política e dedicar-se ao sonho de uma vida: construir um veleiro. António Barão sai logo a seguir. Acha que a ação de um grupo tão pequeno nunca será verdadeiramente útil. Mas mais importante do que isso, acaba de reconciliar-se com a mulher e quer tranquilidade de espírito para recomeçar o casamento. Mesmo com tudo isto, Gavroche não desiste. Apesar das baixas, a organização continua. Alguns dias depois daquela fatídica quarta-feira, Maria Eduarda procura Gavroche e dá-lhe um recado. Os oficiais da Trafaria estão muito zangados pelo facto de o assalto ao Rádio Clube Português não se ter realizado e querem impor mudanças radicais no movimento. O capitão Almeida Santos está farto de usar intermediários. É hora de Gavroche ir ao presídio da Trafaria. Tem de falar. Cara a cara. É um domingo de outubro de 1959. Gavroche chega às imediações do mercado da Trafaria às 3 da tarde, onde combinou encontrar-se com Artílio Batista. Vão os dois falar com o capitão Almeida Santos. Gavroche atravessou o Tejo umas horas antes com Benjamin Marques, que nessa altura já está estrategicamente instalado na esplanada do café, que fica mesmo em frente ao presídio militar. Se ele e Artílio se demorarem muito tempo lá dentro, Benjamin só tem de voltar a meter-se no Cacilheiro e ir a Lisboa dar o alerta aos amigos. Depois de transporem 2 portões guardados por sentinelas e de atravessarem vários pátios,
chegam finalmente a um edifício. Atravessam um corredor no piso térreo e só param quando chegam ao fim. Entram na última porta à esquerda. É o marido da loura Maria Eduarda quem os recebe. E é ele quem vai chamar o capitão. Minutos depois, Almeida Santos está a apertar-lhes a mão. Quer que Gavroche te explique os motivos que levaram ao fracasso do assalto ao Rádio Clube Português. Pode até estar preso, mas se alguém manda ali é o capitão, percebe Gavroche imediatamente. Por isso justifica-se e conta tudo o que correu mal. Primeiro Almeida Santos ouve, depois fala. Já tem um novo plano na cabeça. A primeira medida é mudar o nome do movimento. Milícias de Ação Popular é demasiado esquerdista, está fora de questão. O capitão sugere Libertação. Mas Gavroche lembra-se que já há uma publicação clandestina com esse nome. Acabam por concordar com Resistência. Os 4 homens combinam pseudónimos e números de código e exibem cicatrizes e outras marcas corporais distintivas para poderem ser identificados por futuros agentes de ligação. Artílio mostra a tatuagem com algemas partidas que tem no peitoral esquerdo. Gavroche mostra as cicatrizes que tem em cada um dos braços. Uma é resultado de um corte, outra de uma queimadura. Depois Almeida Santos pede a João Jacques que traga a pasta com as armas. Justamente a pasta que Benjamin entregou a Maria Eduarda na noite da falhada Operação Papagaio e que está ali, guardada em pleno presídio. E é também ali, em pleno presídio, que o capitão lhes dá uma espécie de workshop sobre como improvisar um silenciador caseiro para armas de fogo. E lhes devolve os revólveres e pistolas que podem não ter servido para fazer a Operação Papagaio, mas serão muito úteis para ações futuras. Almeida Santos só quer ficar com a pistola Walter. Gavroche guarda tudo o resto nos bolsos das calças e do casaco, sem saber que daí a uns meses vai estar em pânico a tirar todo aquele arsenal para o fundo do mar. Quando os homens finalmente se despedem, está tudo decidido. Um dos primeiros atos da resistência será a formação de unidades de combate, que devem ser treinadas e armadas o mais rapidamente possível. O capitão revela que até está a organizar um assalto a um quartel para se abastecerem de armas, mas que enquanto o plano não avança, o melhor é que os homens tentem roubar as pistolas de serviço de agentes da PSP, guardas noturnos ou praças da Guarda Fiscal. No que toca ao financiamento da organização, o modus operandi vai ser idêntico. Gavroche ainda tenta convencê-los a angariar fundos junto de imigrados e pessoas de posses, mas a maioria vota noutra opção mais rápida e mais prática: assaltos a bombas de gasolina. A resistência vai ser comandada a partir de um núcleo central, o Executivo, que vai ser formado por 4 homens: Almeida Santos, João Jacques Polido Valente, Artílio Batista e Gavroche. A casa de reclusão da Trafaria não é bem uma prisão. Os militares detidos estão à guarda de outros militares, quase todos de patente inferior. E não só podem circular à vontade pelo forte, como também são livres de receber as visitas que quiserem, às horas que quiserem e durante o tempo que quiserem. Sendo que aqui, ao contrário do que acontece nas cadeias normais, os visitantes nem sequer estão sujeitos a revistas de segurança. O capitão Almeida Santos pode continuar a ter reuniões subversivas, pode desenvolver planos de luta contra o regime, pode guardar armas dentro da prisão e até pode receber visitas da amante. Almeida Santos e Maria José estão juntos há apenas alguns meses, mas já se conhecem há mais de 3 anos. No início, ele era apenas o professor de equitação do filho mais velho. Maria José e o então marido tornaram-se amigos do capitão e da mulher. Costumavam combinar passeios em família e jantares em casa uns dos outros. Até que, pouco tempo depois da separação de Maria José, em 1958, ela e o capitão se tornaram finalmente amantes. No verão de 1959, Maria José está sozinha em Lisboa. Deixou os 2 filhos ainda pequenos entregues à mãe em Travancas, a pequena aldeia nos arredores de Chaves, de onde a família é natural. E, entretanto, também já largou o emprego que tinha conseguido arranjar como datilógrafa. O capitão não quer que ela trabalhe fora de casa.
Sem nada para fazer, Maria José decide alugar um quarto ali mesmo na Terfaria, para poder visitar o amante todos os dias. De manhã aproveita para fazer praia. A seguir, vai para a casa de reclusão, onde fica a fazer companhia ao capitão, desde o almoço até às 9 da noite, hora a que todos os visitantes devem abandonar as instalações. A vida corre tranquila para o capitão. Mas em novembro, chega uma notícia que não esperava. Ao contrário do que Almeida Santos pensava, o caso do golpe da Sé, que o levou à cadeia, vai mesmo a julgamento. As forças de segurança conseguiram suster o golpe e ele nem se desencadeou, portanto, e até quase que serviu de exemplo para o regime. Quer dizer, o regime era um regime forte, conseguia evitar os golpes e conseguia, com os julgamentos, com as penas de prisão, etc., publicitava-se a si próprio, tinha capacidade de antecipar, tinha capacidade de reprimir, tinha capacidade de condenar e tinha capacidade de limitar profundamente os movimentos a partir desse momento. Se não quiser ficar preso durante anos, o capitão tem de fugir. O pedido é feito por Artílio no Mirador de Santa Luzia, a escassos metros das cadeias do Limoeiro e do Aljube. Gavroche não pode contar a ninguém, nem mesmo a Forte ou Benjamin. Almeida Santos e João Jacques vão escapar da prisão e precisam que Gavroche desarranje um carro para a fuga. O mesmo Gavroche, que viu a Operação Papagaio esfumar-se por falta de um carro, diz que não vai conseguir ajudar. Primeiro, porque não tem dinheiro para o aluguer, e depois porque não tem carta de condução e também não conhece ninguém de confiança que tenha. Quando alguns dias mais tarde o serralheiro volta a faltar a um encontro, Gavroche nem estranha. É o costume. Mas afinal é mais do que isso. Artílio não está apenas a evitá-lo. Deu instruções a todos os seus contactos para que cortem relações com ele. O serralheiro descobriu que o falatório nos cafés sobre a Operação Papagaio e os surrealistas armados em cowboys revolucionários chegou finalmente aos ouvidos da PIDE. O grupo de Gavroche foi infiltrado por agentes provocadores. É a mensagem que é enviada para os meios subversivos de Lisboa. Pior do que isso, o Ministério do Exército ordenou uma busca à casa de reclusão da Trafaria à procura de uma pasta levada para lá por uma senhora loira. E apesar de não ter encontrado nada, ordenou a transferência dos militares detidos por envolvimento no golpe da Sé. Gavroche só vai perceber isso no dia em que telefona para o trabalho de Maria Eduarda. Está desesperado por notícias, há semanas que ninguém da organização o contacta. Do outro lado, a mulher de João Jacques responde com uma mensagem cifrada. Os nossos amigos foram de férias para o Alentejo. Almeida Santos e João Jacques foram levados para o Forte de Nossa Senhora da Graça, em Elvas. Esta cadeia militar fica a mais de 200 km de Lisboa e é muito mais difícil fugir dali. Mas não é impossível. O romance A Balada da Praia dos Cães foi um dos pontos altos da carreira de José Cardoso Pires. Publicado em 1982, o livro que mais tarde seria adaptado ao cinema recebeu o grande prémio do romance e novela desse ano e bateu o Memorial do Convento, de José Saramago, o grande derrotado da edição. Rapidamente feito best-seller, o policial baseia-se em factos reais. É a história de um crime que começa com a descoberta em 1960 de um cadáver nas areias da Praia do Guincho. O corpo tinha sido desenterrado por cães, daí o nome do romance. Aquilo que não se conhecia e que esteve durante 64 anos escondido nos arquivos da PIDE é a ligação dessa história à Operação Papagaio. É que o corpo que apareceu na Praia dos Cães, de José Cardoso Pires, era do capitão Almeida Santos. O romance provocou uma enorme polémica. Alguns tinham culpado a PIDE pelo assassinato, mas isso era uma fantasia. E o livro de Cardoso Pires relembrava a verdade. Os autores do homicídio
eram outros dois resistentes antissalazaristas. Pior, o romance descrevia um crime cometido por razões que não tinham nada a ver com política. Esta era uma história de agressões, ressentimento e ciúmes. Uma história para o último episódio. No próximo episódio. Todo o país está em estado máximo de alerta e as fronteiras estão ainda mais policiadas do que o normal. Vai ser impossível sair. Com que então em grande assembleia? Ora, vamos lá esclarecer este assunto. Com o dedo indicador se explica ao companheiro onde tem de acertar a seguir. E o quarto tiro, apontado ao coração, é efetivamente fatal. No banco traseiro sentam-se os dois assassinos com o corpo do capitão aos pés, devidamente enrolado num cobertor. Há um cadáver enterrado na Praia do Guincho. Operação Papagaio é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, e tem banda sonora original de Rita Red Shoes. Neste episódio ouvimos também sons retirados do YouTube. O guião é de Tânia Pereirinha. As entrevistas são de Tânia Pereirinha e João Santos Duarte. A sonoplastia é de Diogo Casinha. O design gráfico é de Miguel Ferraz Cabral. A edição é de João Santos Duarte. A coordenação é de Miguel Pinheiro, Filomena Martins, Pedro Jorge Castro, Ricardo Conceição e Sara Antunes de Oliveira. Podcast Plus do Observador. É mais do que um podcast. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis.